Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Diário Econômico, esse podcast que fala de economia e negócios. Eu sou Patrícia Raposo e convido vocês a nos seguir nas nossas redes sociais. Esse podcast vai ao ar toda quinta-feira, então assine o canal para receber as notificações dos próximos episódios. E hoje nós vamos conversar com o superintendente do Banco do Nordeste em Pernambuco, Pedro Hermílio Freitas, que está aqui comigo no estúdio e vai fazer uma explanação, vai nos mostrar como o Banco do Nordeste tem ajudado a desenvolver a economia regional. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a atuação do banco, né? O que é o Banco do Nordeste, o papel. Primeiro, lhe parabenizar, né, pelo Diário Econômico, pelas diversas iniciativas que você tem feito para divulgar e trabalhar essas informações da economia aqui de Pernambuco, né? O banco ele acabou de completar em 2022 70 anos a serviço aqui da região Nordeste, né? É uma instituição financeira aí que tem na sua composição a maior parte das ações pertence ao governo federal, então é uma sociedade de economia mista ali com o controle da União. Opera, eu digo que o principal instrumento de financiamento, política pública para atração e manutenção de investimentos aqui para a região, que é o FNE, que é o Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste, né, que tem aí a grande missão de ser a linha de financiamento mais barata para os setores produtivos da economia da região Nordeste, né? Então, é uma linha com um guarda-chuva muito amplo, que pega desde as operações de microcrédito até as grandes demandas do setor de infraestrutura. Por falar em microcrédito, o Banco do Nordeste é o maior agente, né, de microcrédito no Brasil, né, urbano e rural, apesar de ser um banco que atua só no Nordeste e no norte de Minas Gerais. Norte de Minas Gerais, por conta que é a área de atuação da Sudene. Como é que consegue isso, hein, Pedro? Essa é uma história muito bonita, né? Começa com um projeto que iniciou lá no Ceará, o projeto do Crédito Amigo. Ele tinha ali uma missão, começou com um viés muito de combate à fome, e aí se viu que apoiar pequenos empreendedores, esses créditos começaram ali com R$100, R$200, para que eles pudessem estar gerando renda com alguma atividade informal que eles já desenvolviam, e fazer esse microcrédito como acompanhamento, né? E com ali um olhar de grupo, de que um era solidário pela operação do outro, para que aquilo desse certo, para que aquele dinheiro retornasse e pudesse estar retroalimentando esses financiamentos. E aí, isso que começou nesse formato lá no Ceará, hoje é a maior operação de microcrédito urbano do país, né? Apesar de estar atuando só aqui no Nordeste, inclusive com um plano de expansão muito ousado, né? O Crédito Amigo está revisitando o planejamento estratégico dele e ele quer se tornar a maior operação de microcrédito do mundo. Mas qual é a faixa de crédito? Qual é a faixa de financiamento? Eles têm um teto pela legislação, né, de microcrédito produtivo orientado. A operação máxima é de R$21 mil, mas eles têm um ticket médio ali na faixa de R$5 mil, mas para você ter ideia, só em Pernambuco a gente já se aproxima ali de 800, 900 milhões de reais realizados em um ano. Em um ano? Em um ano. Então, quando você divide o total pelo ticket médio, você tem noção da quantidade de pessoas que são atendidas por esse programa. E aí você tem um contexto muito importante, porque além do acesso ao crédito, esse microempreendedor ele passa a ter uma orientação do agente de crédito que acompanha, né? Qual é a importância da gestão do caixa, mesmo sendo um negócio sutil, pequeno, qual é a importância da adimplência, de ganhar ali a confiança dos fornecedores, de buscar alternativas, de desenvolver às vezes sua marca, fazer um atendimento com o Sebrae, com outras instituições que também estão cuidando desse empreendedor, para que aquele negócio se desenvolva, né? E então, o índice de sucesso, vocês conseguem avaliar isso? Esse é um principal ponto, né? O sucesso do Crédito Amigo, ele é muito mais fruto da adimplência do programa do que do volume que ele conseguiu atingir, né?
Esse volume que a gente atinge não é repasse de governo para botar dinheiro no microcrédito. Ele é trabalhado com o caixa do Banco do Nordeste, então ele é um dinheiro caro porque está atrelado ali, o banco não pode ter índices altos de inadimplência desse dinheiro, porque senão você desmantela todo o programa. Então, hoje a gente tem metas de manter a carteira com adimplência superior a 95%. Né? Então, veja que é emprestar muito dinheiro para muita gente com um rigoroso acompanhamento para que os negócios se desenvolvam, esse dinheiro gire e você consiga atrair novos clientes. Retroalimenta todo o projeto, né? O sistema. Mais de 60% dos clientes são mulheres, né? Então, ele traz também um viés muito forte ali de empoderamento feminino, de você criar uma renda alternativa extra para a família do negócio principal, né? Então, é um programa que cumpre um papel econômico e social muito importante, não só no estado, né, mas na região. E hoje o microcrédito ele lidera aonde? Na zona rural, na zona urbana? Na zona urbana tem mais gente, né? Mas como é que funciona? Qual é a divisão que a gente faz? A gente tem o Crédito Amigo, que vai atender os microempreendedores do setor urbano. Esse programa deu tão certo que a gente criou o irmão dele, que é o Agro Amigo, que é o programa de microcrédito que vai atender a microfinança rural, né? Através do Programa Nacional de Agricultura Familiar, os pequenos agricultores familiares são atendidos pelo Agro Amigo. Qual é a lógica disso? É dar o mesmo suporte e o mesmo acompanhamento que a gente deu ao empreendedor da cidade lá no campo. Sim. E aí, para isso, a gente tem diversas parcerias na contratação de técnicos com formação nessa área agrícola, com moto disponível e com a tecnologia na mão para poder visitar o homem do campo, fazer o crédito lá na comunidade e levar a esse agricultor a informação que muitas vezes ele não tinha acesso. Né? Qual é, às vezes, uma variedade melhor, uma genética melhor, um manejo melhor, você poder colocar energia solar em pequenas propriedades e passar a armazenar determinada produção, você poder financiar conectividade nos pequenos imóveis rurais e ter acesso ali a informações técnicas ou de educação para a família. Então, são dois programas que se complementam muito bem e que cumprem um importante papel. Não é só o dinheiro, né? Então tem todo um aprendizado também aí do negócio, da agricultura. Agora, qualquer pessoa pode ter acesso, ou tem algum pré-requisito? Alguém que nunca teve um negócio, ela pode começar a ter esse negócio através do banco? Pode. No Crédito Amigo, o requisito é a atividade econômica, ele não é um crédito de consumo, né? Então, eu preciso de um recurso para pagar meu cartão de crédito. Isso é um crédito de consumo. Não vai ser. Mas eu preciso de um recurso porque eu quero passar a comercializar um perfume, uma lingerie, produzir alguma sobremesa em casa, prestar um serviço, qualquer atividade econômica, e aí não precisa ter o CNPJ formalizado. Você pode ter no seu CPF e trabalhar um crédito que apoie o desenvolvimento dessa atividade. No meio rural, você tem que ter o atexto lá através da declaração de aptidão ao PRONAF, que é a DAP, que é emitida pelo IPA, pelos sindicatos rurais, algumas secretarias municipais. Você tendo esse documento oficial, que é um agricultor familiar, você já está apto ali a acessar os financiamentos do Agro Amigo. No Banco Rural, no meio rural, você ainda consegue ter um documento ali que ateste, né? Mas no urbano, a pessoa não tem ainda... A visita. A visita, ela tem que ter uma instalação física? Não. Muitas vezes atividades que você desenvolve em casa... Como vocês controlam isso? É o acompanhamento do assessor de crédito. Ele vai lá ver se o negócio está funcionando. Ele conhece os clientes dele, ele tem a carteira para acompanhar, ele acompanha os vencimentos, as renovações desse crédito, Nossa. A importância de pagar em dia para ter acesso a um novo crédito, a lógica de que você começa com um financiamento menor e vai aumentando esse ticket. Então, assim, você desperta toda uma cadeia de interesses comuns. É importante para mim receber em dia e é importante para você pagar em dia porque você vai ter acesso a mais crédito.
né? Agora, você falou em 800 milhões de reais só em Pernambuco, né? Então são milhares de pessoas. Para acompanhar essas milhares de pessoas, quantas pessoas você tem? A equipe hoje do Crédito Amigo em Pernambuco, ela é maior do que a quantidade de funcionários que o Banco do Nordeste tem. Né? São contratados da Camed Microcrédito, que é uma subsidiária do Banco do Nordeste. A gente tem 3 coordenações regionais, tem o Alan lá em Petrolina, o Herbert em Caruaru e a Elza aqui no Recife, e eles fazem esses controles dessas gerências de todos os assessores que estão em campo. Quando você vê alguém com a camisa laranja lá, Camed Microcrédito, Crédito Amigo, você já sabe que esse assessor está visitando alguém e aí eles estão nos mercados municipais, nas feiras livres, visitando as comunidades. É um trabalho muito forte de campo. Muito interessante. Agora, vamos falar um pouquinho do FNE, né? E como tem sido, como o FNE ele tem contribuído, né, de outra forma para esse desenvolvimento regional, para gerar renda, né, empregos aqui na região. O FNE ele cumpre um papel muito estratégico, porque, como eu citei no início da entrevista, esse mesmo recurso ele atende esse pequeno agricultor familiar, mas também atende as micro e pequenas empresas, também atende as médias empresas que são importantes na geração de emprego. Ele também atende o setor de infraestrutura, então transformou a matriz energética da região Nordeste e tem contribuído para transformar a matriz energética do país. É um recurso que tem ajudado o setor de saneamento, que é um setor fundamental e tem enorme ligação, por exemplo, com o turismo, com a saúde que a gente presta, né? Então, assim, é um recurso que ele tem uma atuação muito ampla. Aqui em Pernambuco, por exemplo, ele está muito presente no Vale do São Francisco, na fruticultura, ele está muito presente na avicultura, ele está muito presente nesse movimento de melhoria do rebanho pecuário para atender a nova planta lá da Master Boi em Canhotinho. Ele está muito presente no setor sucroalcooleiro. Então... E na atração de indústrias aqui para a região também, desses grandes investimentos, ele também está entrando? Ele acaba sendo um diferencial para as empresas que já estão atuando aqui e querem se manter e ampliar sua atividade, mas também para atrair novos negócios. Por que é que uma grande indústria vai deixar de se instalar lá em São Paulo e vai vir para Pernambuco? Muitas vezes você tem que criar um pacote de condições, né? Condições muitas vezes fundiárias, condições tributárias, e aí os incentivos fiscais cumprem esse papel, e condições de financiamento. A gente tem linhas nesse guarda-chuva do FNE que vão até 15 anos de prazo para as empresas pagarem, com até 5 anos de carência e com uma taxa de juros que é menor do que a Selic, que é a taxa básica. Então, é de fato um recurso que ele é subsidiado para apresentar e oferecer às empresas e aos produtores uma condição de taxa mais barata. E, recentemente, uma grande novidade desse fundo foi a criação de um desdobramento das linhas de inovação dentro dessa atuação. Então, hoje, se uma indústria vem se instalar aqui e ela traz um processo de inovação a seu produto ou ao serviço que ela presta, ou no campo um produtor rural leva uma inovação para aquela produção dele, ele vai pagar menos juros ainda. Então, é o FNE se reinventando e incentivando ali os empreendimentos que estão agregando inovação aqui para a região Nordeste. Então, veja que é um fundo constitucional que cumpre um papel muito relevante aqui para a economia da nossa região e do nosso estado. Bem interessante. E vocês acabam tendo uma atuação conjunta com essas agências de desenvolvimento dos estados, né, que trabalham na captação dessas empresas, novas empresas para investimento aqui em Pernambuco, ou até mesmo no Porto Suape, que tem também a sua própria captação, né, para novos investimentos. Isso, a ADEP, assim, é uma parceira de primeira ordem, né, que é a Agência de Desenvolvimento aqui de Pernambuco. A gente busca ali exatamente criar um ambiente favorável de negócios aqui no estado. Porque quando o empresário ele procura expandir as atividades dele ou trazer a atividade dele para um outro estado, o que é que ele quer encontrar?
ele quer encontrar um time, uma equipe de governo, de banco, de município, que tem interesse que aquele negócio dê certo, né? Então, quando você tem uma agência que trabalha esses incentivos fiscais, que viabiliza as áreas, você tem um banco que tem uma linha diferenciada que lá no sul-sudeste você não tem essa disponibilidade de recurso a esse preço. E você vê esses times trabalhando junto e com interesse que essa empresa venha. Uma das maiores alegrias que a gente tem é quando a gente participa da inauguração de empreendimentos, né? Então, o presidente Roberto Abreu, que está liderando aí a agência, você vê ali no olho do servidor a alegria, né, de ver assim, pô, esse foi um projeto que a gente foi atrás, deu trabalho, todo mundo brigou junto, o banco entrou com financiamento, o cara teve coragem de fazer e a gente está hoje aqui inaugurando e trazendo emprego e abrindo a oportunidade de trazer outros negócios que vão estar no entorno daquilo ali, né? Então, assim, é realmente uma parceria que cumpre um papel relevante para o Estado. Ô Pedro, quais são hoje os segmentos aqui no Nordeste que mais tem demandado do banco? Você falou energia, você falou agronegócio, você falou fruticultura. Seriam esses três? Então, vamos lá. De longe, assim, o setor de infraestrutura demanda muito, porque são grandes projetos, né? Caros, né? Caros, você vai mexer com o setor de saneamento, é caro. Você vai gerar energia eólica ou solar, o ticket médio desses parques estão cada vez maiores. Você vai fazer uma linha de transmissão, é muito cara. Você vai mexer num porto, Então, o setor de infraestrutura, eu lhe digo hoje assim com muita tranquilidade que o recurso é insuficiente. O que a gente tem disponível de orçamento, a gente não consegue atender todos os projetos do setor de infraestrutura. Então, ele é um grande demandador aí de recursos. Por que isso? Porque uma das premissas do Fundo Constitucional é que mais da metade do dinheiro tem que ir para os produtores e as empresas de menor porte. Então, não pode vir grandes empresas levar o dinheiro inteiro e o cara que tem a padaria lá em Sertânia querer trocar o forno dele e não conseguir. Querer botar a energia solar dele e não conseguir. Então, a gente tem uma determinação legal que a gente precisa cumprir, que mais da metade do orçamento vai para os portes menores. E aí, nessa lógica, você tem agricultura familiar e micro e pequena empresa demandando muito recurso, né? Ele já tem ali uma parte desse orçamento que é destinada a esse público. E especificamente aqui em Pernambuco, setor sucroalcooleiro, avicultura, fruticultura, pecuária e comércio e serviço como um todo. A gente acaba tendo, Patrícia, uma aproximação muito grande do que é a distribuição econômica dos estados. Porque como esse recurso ele é destinado ao setor produtivo, por exemplo, eu não atendo o governo do estado diretamente, eu não atendo uma prefeitura diretamente. Eu atendo um empresário, eu atendo um produtor rural. Então, o recurso acaba indo para aquelas atividades econômicas que têm maior impacto na economia e na vida aqui do estado. E você falou aí no agronegócio, né? Tem essa planta da Master Boi aqui em Canhotinho, que já vem modificando ali a realidade da agropecuária, né? Um levantamento que eu tive recentemente, fiz recentemente junto ao banco e junto a outros bancos também, mostrou que houve um grande crescimento aí na busca por crédito para comprar terra, para incrementar esse rebanho. Só que esse é um setor que ele mexe com muita coisa, né? Não é só terra, não é só rebanho, você tem inseminação artificial, né? Você tem uma série de coisas. Como é que você está vendo essa movimentação? Como é que o banco acompanha isso? Primeiro, deixar aqui todo o reconhecimento ao trabalho do Nelson e do Miguel Zaidan lá à frente da Master Boi, né? Eles foram decisivos aí nessa decisão e na coragem de partir na frente e colocar o empreendimento para funcionar. Esse empreendimento ele tem um impacto direto em Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que é o raio ali que é viável para eles estar recebendo esses rebanhos. Esse é um movimento que não vai parar agora, né? Porque a gente vai começar a enfrentar um problema que é o seguinte: você não vai ter terra suficiente e a terra acaba ficando muito cara. Então,
os produtores vão ser forçados a investir em genética melhor para ter uma melhor produtividade ali daquele rebanho e vão ser forçados a investir num manejo diferente. Então hoje o cara que tem 500 hectares e consegue botar 500 cabeças ali porque cria pasto solto, ele vai ter que começar a pensar como é que ele faz um semi-confinamento ou um confinamento e com esses mesmos 500 hectares que ele tem, ele consegue trabalhar um rebanho muito maior. E aí você começa a ter uma série de demandas, você tem que trazer muita tecnologia para isso, você tem que começar a integrar mercados. Então tem um monte desses produtores que já estão discutindo lá com os produtores de milho de Sergipe, com os produtores de grãos lá do Matopiba, para poder integrar melhor essas cadeias e garantir uma ração de qualidade para esse rebanho daqui. Então, assim, o mercado ele é muito dinâmico nesse aspecto, né? As coisas vão se arranjando e o fato é que aquela indústria ali vai transformar a realidade da pecuária de corte aqui em Pernambuco. É verdade. A gente já percebe isso, né? Eles já inclusive, até bateram metas. A meta prevista para o início das operações já foi superada, né? Em termos de abate, e agora vão para caprinos e ovinos, né? E fruticultura. Como anda a fruticultura na visão do banco? O Vale do São Francisco, toda vez que a gente tem a oportunidade de visitar, a gente só sai de lá com a certeza de que aquele povo é muito guerreiro e sabe trabalhar e sabe fazer o negócio dar certo, né? Você pega uma região semiárida de um sertão, de um estado, e aí você consegue unir o que de mais a planta precisa para fazer a entrega de um bom fruto, que é você ter sol e você ter água na medida certa, né? Então, recentemente, eles têm avançado na distribuição dos lotes do Pontal Sul, que é um novo distrito irrigado lá da região, e aí gera uma tendência de aumento dessa área produtiva. Já se discute, por exemplo, um movimento que eles chamam de plastificação da uva. Quando chove muito, é ruim para os produtores de uva. Isso. E aí já existe uma tecnologia em outros países que você cobre o parreiral. E aí quando você tem uma precipitação que não é esperada, você protege ali o seu parreiral para que aquilo não impacte na safra que você está esperando. E a gente já tem discutido isso muito com os sindicatos lá. Deixar um abraço aí para o presidente da Abrafrutas, Dr. Guilherme Coelho, que tem feito um trabalho fantástico lá, né? O Vale bateu $1 bi de exportação, $1 bi de exportação de fruta, né? Então, assim, várias empresas multinacionais que trabalham com pesquisa e desenvolvimento, levando centros para a Petrolina, porque você tem indicadores que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo, e eles pesquisam e investem nisso. Então, assim, é um movimento que também só tende a fortalecer ainda mais o que é a economia daquela cidade, daquela região. Então, veja que o Agreste passa por um movimento muito forte, o Sertão passa por um movimento muito forte. Na zona da mata, o setor sucro-alcooleiro faz uma safra muito boa, porque você tem preços que se sustentaram aí no mercado internacional, e você tem uma produtividade bacana por dois motivos. Você teve um ano bom de chuva e você tem as usinas e os grandes fornecedores já investindo também em irrigação, né? Então veja que assim, o campo pernambucano ele tem investido, ele tem se modernizado, e é papel do Banco do Nordeste acompanhar e incentivar e investir nisso. E essas áreas sucro-alcooleiras que não estão em produção estão abrindo espaço para o gado justamente por conta do matadouro, né? Do frigorífico, né? Essa briga aí eu acho que é eterna, né? Porque o ano que a cana é ruim, aí você tem um aumento de pasto. Aí o ano que a cana melhora, aí o cara volta. Mas as usinas hoje tem campo suficiente, e a realidade, Patrícia, que a gente encontra tanto nas usinas quanto nos fornecedores é essa busca do crescimento vertical, né? É produzir mais cana, investindo em variedades melhores e investindo em sistemas de irrigação e estruturas de água que atendam ali esse crescimento. E a geração de energia também, né? Também. Agora, Pedro, aqui nós temos o Porto Digital. Vocês abriram, né,
Um hub. Um hub, né? Como é que chama? Uma incubadora. Né? Como é que tem sido a demanda do Porto Digital por crédito junto ao banco e como tem sido esse desempenho do hub do BNB aqui no Porto Digital? O nosso hub, assim, são 3 hubs que a gente tem no Nordeste: Salvador, Recife e Fortaleza. Os 3 cumprem um papel importante. Lembra que eu comentei agora há pouco que os créditos para inovação, eles acabam tendo uma taxa de juros mais barata? Então, por exemplo, um dos papéis do hub hoje é indicar se aquele investimento é de fato uma inovação ou não. Então, veja, o nosso hub, ele hoje tem um olhar muito mais de incentivar e acompanhar que os negócios existentes ou os novos negócios tragam esse viés de inovação. Lógico, a gente tem editais que apoiam capital ali de risco, empresas anjo, parcerias com o Porto Digital para investir nisso. A gente tem a linha do FNE para startup. Então, essa é uma frente de atuação que funciona, mas aí tem essa coisa bacana do hub de não esquecer quem já está no mercado, né? Então, assim, é importante esse movimento da criação de empresas com esse viés de tecnologia, de inovação, com essa pegada. Isso é uma tendência no mundo inteiro. E assim, o Porto Digital é o maior ecossistema de inovação que o país tem. E a gente está lá dentro e tem que apoiar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um compromisso com todos os nossos clientes dos setores tradicionais da economia. Então, por exemplo, por que é que eu vou olhar só a startup e eu não vou apoiar a indústria que está comprando um equipamento que vai inovar muito e vai reduzir os custos do seu processo produtivo, né? Então, o hub hoje ele tem que ficar com esse olhar nesse movimento de startup, dessas incubadoras, desse capital de risco. Inclusive, a gente tem buscado uma aproximação muito forte com a Acespro, que é uma associação ligada a essas empresas de tecnologia. Deixar aqui já o agradecimento a toda a abertura que a Softex, a Acespro tem dado para o Porto Digital, mas também a gente tem buscado incentivar esses nossos clientes dos setores tradicionais a mostrar a ele que, assim, investir em inovação não é criar algo que ninguém nunca imaginou e é uma coisa tão distante. Muitas vezes, o movimento de inovação para aquela realidade pode ser algo simples, mas que vai trazer um ganho fantástico àquela empresa ou àquele produtor rural. Perfeito. Vocês têm um programa que é o ProDT, né? Que ele é um programa voltado a estimular cadeias produtivas, não é isso? Como é que esse programa funciona? Há quanto tempo ele existe, Pedro? O ProDT, ele acompanha aí, são os nossos projetos de desenvolvimento territorial. São mais de 20 anos que o banco atua com esse olhar, né, desde a criação do programa Agentes de Desenvolvimento. E aí já deixo aqui também todo o carinho e o reconhecimento com esse programa. Eu fui agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste nos anos ali de 2007, 2008. E assim... O que é o olhar que a nossa área de desenvolvimento territorial procura ter? Vamos lá. A gente responde, Patrícia, por mais cerca ali de 70% do crédito rural de longo prazo que é feito em Pernambuco. Então, a cada R$10 que é emprestado, 7 vem do Banco do Nordeste. E é importante para a gente ter uma sustentabilidade dessas principais cadeias produtivas que estão recebendo esse recurso. Então, vou pegar um exemplo aqui do sertão da ovino-caprinocultura. É importante para aqueles produtores ganharem mercado. Para ele ganhar mercado, ele tem que ter uma certificação, ele tem que ter um abatedouro. Como é que a gente incentiva isso aí adiante? Então, o ProDT, ele cumpre esse papel de reunir os atores que têm o mesmo interesse. Então, os produtores, as secretarias de agricultura, o SEBRAE, o SENAR, a própria ADEP tem um programa voltado para esses arranjos produtivos que são prioritários. Então, assim, o que é que todo mundo aqui quer? Que a ovino-caprinocultura do sertão de Pernambuco avance.
Então, a quem cabe atrair um investimento de um abatedor aqui? Ou a quem cabe certificar algum abatedor existente ou algum criador? Então, a quem cabe criar um selo ou investir na propaganda disso ou numa comercialização diferente? E aí, dentro daquele ambiente, daquela cadeia produtiva, a gente vai buscar ali o parceiro certo, ou a iniciativa certa. Veja que um olhar de ações integradas ao crédito com o objetivo comum a essas outras entidades de fortalecer aquela cadeia produtiva. E nesse caso da ovinocaprinocultura, houve uma atualização dessas regras de certificação, né? Vocês atuaram nisso. Por que vocês resolveram atualizar isso? O que é que trouxe de melhorias? É exatamente isso. Assim, você identifica, por exemplo, uma nova portaria da Adagro. E aí, você só vai conseguir comercializar agora em municípios diferentes da sua produção se você atender os critérios A, B e C. Se você deixar o produtor lá à própria sorte, ele vai ter muita dificuldade. E aí você vai reunir, então, quem é que pode ajudar nisso? Então, a ADEP tem grana lá para capacitação, o Sistema S tem. Então, assim, isso aqui é interessante. O banco está colocando muito dinheiro nisso aqui, tem muitos empregos, tem muita renda envolvida e a gente vai precisar incentivar que esses produtores se adequem logo para ter essa certificação para não perder mercado. E aí, mas perder papel do banco fazer isso, para o Banco do Nordeste, a gente tem esse olhar de ser um banco de desenvolvimento e assim, a gente não vive numa ilha. Né? Se o cara que eu estou emprestando o dinheiro sofrer uma modificação na legislação que pode impactar a receita dele e eu posso ajudar com os atores que têm interesse nisso, a ele se adequar logo e não perder mercado, a gente busca cumprir esse papel. Né? Então, a nossa equipe de agentes de desenvolvimento aqui do Estado, que é coordenada aqui pela Célula de Desenvolvimento Territorial na pessoa da Joaísa, ela dorme e acorda pensando nisso. Né? Então, tem uma discussão muito forte em relação ao turismo do litoral norte de Pernambuco. Não faz sentido você ter uma riqueza religiosa daquela, você ter uma navegabilidade daquela, e só o litoral sul que recebe empreendimentos voltados para o turismo. Por que isso? Né? Aí entender essas causas, trazer os atores para a discussão, mostrar que existem linhas de financiamento para atrair esses investimentos. Então, assim, o setor de turismo é um setor estratégico, o setor de saúde é um setor estratégico, o setor sucroalcooleiro, ovinocaprinocultura, e aí a gente acaba se envolvendo com todos esses movimentos. No caso do Litoral Norte, vocês já começaram a receber demandas de empresários interessados em investir na região? A gente tem, eu diria que demandas estruturantes ainda não. Tem uma discussão muito avançada, né? O Conselho lá de Turismo do Litoral Norte tem buscado cumprir esse papel, tem empresas mapeando o que seria a área de beira-mar necessária, quantos leitos seriam adequados, o que é que ela precisa de estrutura para aquilo ali, mas não é uma demanda ainda que está na fase de financiamento. Né? Hoje a gente tem buscado, lógico, esse turismo existe, mesmo sendo de uma forma tímida comparado ao litoral sul, e a gente está apoiando esses atores locais para que eles prestem um serviço cada vez melhor. E não pode perder esse olhar de tentar, de fato, trazer algo que mude a cara ali daquela região no olhar do turismo, né? Ô Pedro, a indústria automobilística aqui em Pernambuco tem crescido fortemente, né? Já está praticamente consolidada. Nós temos ali o polo da Stellantis em Goiânia, mas também temos lá a Moura no Agreste, e agora a Yazaki também chegou ali em Bonito, né? Como é que vocês observam essa indústria? Ela demanda muito do banco, tem espaço para novos negócios? Não, esse movimento lá do polo Jeep, né? Polo Fiat, Jeep, Stellantis, agora que os grupos vão... É muito interessante porque, lógico, você tem o coração ali que fabrica os carros, mas você tem o movimento dos sistemistas, né, que é a cadeia de suprimento dessa montadora. Né? Então, o banco tem participado ativamente de vários empreendimentos desses sistemistas que chegam trazendo tecnologia, trazendo qualificação para essa mão de obra, gerando emprego e renda, que acaba sendo o principal
na Mata Norte do estado. Eu sou de lá da Mata Norte, eu sou filho... você é de onde? Eu sou filho de Aliança, que de fica Aliança. a 20 minutos, meia hora ali da Jeep. E quando a gente vai ali, Patrícia, que a gente vê o pessoal com o macacão cinza ali, com a logomarca Jeep atrás, pegando um ônibus para ir para o serviço, a gente vê a importância que essa cadeia tem ali, numa região onde fecharam várias usinas de cana. É verdade. Então, aquele polo automotivo, sem falar, lógico, no movimento da Moura, que já existia até bem antes, né, da Jeep via Pernambuco, mas assim, quem não teve a oportunidade ainda de conhecer Belo Jardim, vá lá, né, o banco até colocou uma agência lá, a gente tem uma agência do Banco Nordeste lá em Belo Jardim, mas assim, é uma dinâmica econômica fantástica, porque você tem oferta de emprego, você tem um centro de pesquisa do grupo que funciona e mantém essa mão de obra qualificada lá, então o Estado desponta realmente aí com uma cadeia muito interessante, não só no viés da geração de emprego e no volume de imposto que ele gera e de divisa que ele gera para o Estado, mas principalmente assim, na qualificação disso, na integração com o Porto Digital. É uma cadeia que cumpre realmente um papel muito relevante. E você percebe ali a força do microcrédito também atuando nessa região? Porque muita coisa começou a girar em torno desse polo, né? O último levantamento que eu fiz tinha até uma briga boa, porque Petrolina tinha passado Recife. O maior município com aplicação de crédito amigo do estado era Petrolina. Mas assim, como o microcrédito ele é muito pulverizado, ele tem realmente uma distribuição nos 184 municípios. E é uma premissa que a gente briga para manter. Por quê? Veja só, vou falar aqui da minha cidade, quem conhece ali a Mata Norte, mas se eu emprestar 3, 2, 4, 5 mil reais para um pequeno empreendedor ali de Aliança, é muito difícil ele vir gastar esse dinheiro aqui no Recife. Né? Então, assim, a mulher que faz bolo, ela vai comprar o material dela ali, ela vai produzir. Então, muito desse volume que é concedido para o microcrédito, ele fica no comércio local. Gira ali, né? Então, ele realmente, assim, é até um desafio aí, você que é estudiosa, a gente depois sentar para discutir um pouco. A gente coloca na rua, na conta desses empreendedores, a gente quer chegar em 2023 a R$1 bi aqui em Pernambuco. Mas qual é o real impacto disso na economia? Qual é o desdobramento desse dinheiro na arrecadação de impostos, na geração de receita ali nesses pequenos municípios? Não diria não só o emprego, mas principalmente a renda. A renda, sim. É um desafio bom aí para você aprofundar. E vocês têm cases, Pedro, do microcrédito que se tornou um grande negócio? Temos. Eu vou compartilhar com você. Eu sei que você tem aí vários seguidores nas diversas plataformas. A gente fez, se não me falha a memória, a 15ª edição do Prêmio BNB de Microcrédito. A gente cria uma banca externa ao banco para ser isenta. Então você pega lá Sebrae, ADEP, você sai montando ali com os parceiros. As agências, as 40 agências do estado, elas mandam os casos interessantes nos setores ali de comércio, serviço, inovação e tal. E essa banca escolhe. E aí todo ano a gente premia, né, esses empreendedores que se destacaram de alguma forma. Às vezes o cara se destacou porque criou um serviço diferente. Às vezes ele se destacou. Eu lembro bem de um caso que durante a pandemia o menino que vendia os caldinhos lá em Boa Viagem era cliente nosso e aí a praia estava fechada. E aí como é que sustenta a família? Ele disse, não, eu vou arrumar um dinheiro aqui, eu vou comprar um carro, vou adequar o meu aqui e tal... E onde tiver gente, eu vou ter que estar vendendo esse caldinho. E aí ele mudou o foco do negócio dele e conseguiu aumentar a renda que ele tinha durante a pandemia. A outra mulher lá do serviço de estética de Petrolina começou a oferecer um serviço para um determinado
público que não tinha, e virou uma febre aquele negócio. Então, assim, a gente faz essa premiação como uma forma de incentivar, né, esses empreendedores a dizer, ó, vocês são exemplo para outras pessoas que às vezes acham que aquilo ali é uma realidade tão distante, né? E que podem sim contar com um apoio financeiro, contar com a orientação para mudar uma realidade. Como a gente tem vários casos de realidades de famílias que foram mudadas pelo empreendedorismo, né? É verdade. E acreditar e financiar esse empreendedorismo é o grande negócio do Banco do Nordeste e, consequentemente, do Crédito Amigo. É verdade. Ô Pedro, hoje quando você olha para o Nordeste, você que integra o banco, já foi superintendente também em Alagoas, né? Quando você olha para o Nordeste, existe algum estado que demande mais, que você perceba que está mais pujante? Como é que você tem observado aí a região sobre esse ponto de vista? A Bahia é um caso assim, porque além do tamanho geográfico, né, é o estado que tem mais agências do banco, ela tem o estado que tem a maior área territorial e tem o movimento lá do Oeste Baiano com o setor de grãos, que é um negócio absurdo. Que pega a região lá do Maranhão, do Matopiba. Então, assim, ali é um caso que desponta, mas se você for observar, por exemplo, Minas Gerais, o norte de Minas, né, tem demandado muito recurso para geração de energia por conta da disponibilidade ainda de conexão com a linha de transmissão que leva energia para o Sudeste. Então, isso tem sido um diferencial. O próprio estado de Pernambuco, né, o setor industrial de Pernambuco tem se movimentado muito, então a gente tem anúncios interessantes aí para acontecer de fortes investimentos no setor industrial pernambucano. O setor sucroalcooleiro, que há 2 anos atrás a gente saiu ali de uma demanda de 400 milhões por ano no Nordeste, a gente deve chegar a R$1 bi em 2023. Então você tem realmente movimentos muito fortes que estão acontecendo no Nordeste como um todo. Agora, respondendo objetivamente, a Bahia tem puxado muita coisa aí nesse movimento do setor de grãos. Mais no agro, né? Mais no agro. E como é que você vê o Nordeste, Pedro, daqui a 10 anos, diante de tudo isso que está acontecendo? Porque a gente está vendo aí realmente energia crescendo bastante, né? A autossuficiência em energia. E isso é uma coisa muito interessante porque é energia renovável, né? A matriz energética brasileira já é uma matriz predominantemente renovável, porque é hidráulica, mas agora nós temos sol e temos vento, né? E num movimento em que a gente percebe que a indústria automobilística vai deixar de consumir petróleo e vai consumir energia, porque os carros vão ficar elétricos. E aqui nós temos um polo automotivo também. E temos o Grupo Moura que pesquisa essa autonomia dessas baterias elétricas, né? Então, assim, o Nordeste, ele está prestes a dar um salto muito interessante do ponto de vista econômico de autossuficiência na geração de energia, né? Sem contar, Patrícia, assim, todo esse movimento mundial da tentativa de viabilizar o hidrogênio verde. Que aqui já temos alguns investimentos. Tem alguns acordos aí assinados, né? Aqui em Pernambuco e no estado de Ceará. No Ceará também. Então, assim, assim, o que eu torço é que as instituições, que os governos, eles cumpram o papel que eles devem cumprir. O Banco do Nordeste precisa ser uma instituição cada vez mais forte, fortalecer sua governança, garantir os financiamentos. O governo estadual precisa cumprir o papel dele, o governo federal, o Sistema S tem um papel fundamental na qualificação dessa mão de obra. Não adianta a gente trazer esses empreendimentos para cá, não são empreendimentos que geram um volume de emprego grande, mas geram empregos qualificados e que mexem em toda essa cadeia. Então, a gente tem uma juventude aí que nasceu integrada com a tecnologia, né? Uma criança hoje de 3, 4, 5 anos, ele pega um celular, um tablet, um computador, uma coisa. Então, e tem uma turma aí que a gente precisa direcionar. Quero agradecer, né, a todos. A gente tem que começar com a equipe, né? A gente não faria nada do que a gente consegue entregar à sociedade pernambucana se não fosse o esforço de cada um de vocês
que veste a camisa desse banco, que veste a camisa do Crédito Amigo, do AgroAmigo, dos agentes de desenvolvimento, as nossas 40 agências espalhadas aí em todo o estado. Então, minha gratidão e meu reconhecimento a todo o time, Patrícia, do Banco do Nordeste aqui, a você que faz um trabalho fantástico assim de discutir, pensar na economia pernambucana, né? A academia, a imprensa, essa imprensa especializada, ela pode cumprir e deve cumprir um papel muito relevante nesses próximos anos e deixar aqui essa torcida e esse voto de um banco cada vez mais forte, né? Para que a gente consiga a cada ano estar entregando não só um volume de financiamento maior, porque isso é importante, mas entregando um atendimento melhor, um atendimento mais moderno, uma experiência para o nosso cliente cada vez melhor. Perfeito, Pedro Hermílio Freitas, muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade, por esse papo tão legal e esclarecedor. Muito obrigada. Obrigado a você, um abraço. E agradeço você também que nos acompanhou até aqui. Então não esqueça, assine o canal para receber as notificações dos próximos episódios e até a próxima.